Olá, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos com a série de estudo As Mulheres da Bíblia do Antigo Testamento. E hoje vamos aprender e estudar a história de Raquel e Lia. Sim, duas mulheres do Antigo Testamento, duas irmãs sanguíneas, onde a história delas se une e vai além dos laços familiar de irmãs. Elas se apaixonam pelo mesmo homem e aí começa uma história de amor, de inveja, de rejeição, mas também de superação. E elas tiveram um papel importantíssimo na história de Israel. Mas antes disso, roda a vinheta, já curte, compartilha, comenta e vem comigo aprender com essas mulheres de Deus. Shalom! Então, quem era Raquel? Raquel era filha de Labão, que era irmão da mãe de Jacó. E a primeira vez que Jacó e Raquel se encontram é ali no poço, ela estava vinha retirar água, e a Bíblia diz que ele se apaixona imediatamente. A Bíblia também nos conta que Raquel era uma mulher que tinha um porte, uma beleza física diferenciada, um olhar sedutor, e ele se apaixona ali por ela a ponto de fazer uma proposta para o seu tio Labão, pai de Raquel. Essa proposta você vê lá em Gênesis, no capítulo 29, no versículo 18, que diz o seguinte: Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha mais moça. 7 anos de graça ele serviu ali a Labão em troca de ter a mão de Raquel como esposa, e assim foi feito. E em Gênesis 29, 23, vemos o seguinte: chegado, porém, à tarde, ele tomou Lia, sua filha, e a trouxe a Jacó, e Jacó deitou com ela. Então, Jacó foi enganado, pensou que estava ali com Raquel, e na verdade estava com Lia, a sua irmã mais velha. E Jacó fica muito aborrecido e pergunta ao tio por que ele fez aquilo. E o tio, como desculpa, diz que era uma tradição e que a filha mais velha deveria se casar primeiro. E aí ele faz uma contraproposta, Trabalhe mais 7 anos para mim e para que eu possa ter Raquel. E assim foi feito, Ele trabalhou por Raquel mais 7 anos e assim Jacó casou com Raquel e com Lia, E casou com Raquel, a sua amada. No versículo 30 do mesmo capítulo 29, nós vemos o seguinte. No versículo 30, nós vemos a afirmação: Jacó deitou-se também com Raquel e a amou muito mais do que Lia, e serviu a Labão ainda outros 7 anos, em nome desse amor tão grande por Raquel. Porém, meus irmãos, Raquel, ela era estéril, enquanto Lia, era a esposa, primeira esposa, mas não era tão amada. Lia, ela tinha muitos filhos, já tinha dado muitos filhos a Jacó. Raquel não gerava filhos. E aí começa, toda a inveja, o desprezo pela irmã. O próprio Jacó também dava mais atenção a Raquel do que a Lia. Mas nosso Deus é bom, é benevolente, é amoroso, e lá pelo o versículo 22 do capítulo 30, nós vemos que Deus ele abençoa também a vida de Raquel. E se você continuar lendo a história dessa mulher, você vai ver que em Gênesis 30, no capítulo 22, Deus se lembra dela. Está escrito assim: então Deus se lembrou de Raquel, ouviu-a e abriu a sua madre. Ou seja, Raquel também orava ao Senhor, pedia, por um filho. E o Senhor concebeu. Versículo 23. Ela concebeu, deu à luz um filho e disse: tirou-me Deus a minha humilhação. E aí ela teve o primeiro filho, que foi José, que teve uma importância enorme também na história de Israel. Mas Deus foi muito benevolente com Raquel, e lá no finalzinho já da sua vida, nós vemos isso no capítulo 35, ela concebe novamente à luz a um outro filho chamado Benjamim. Eu quero ler com vocês esse versículo.
Então, em Gênesis, no capítulo 35, a partir do versículo 16, nós vemos que Deus concebe novamente a Raquel a um filho. Parte B do versículo 16. Raquel deu à luz a um filho, cujo nascimento lhe foi penoso. Tendo ela trabalho em seu parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois também este filho terás. Versículo 18. Ao sair-lhe a alma, porém morreu. Chamou-lhe Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Ou seja, Deus concede, né, a Raquel um segundo filho, Benjamim, mas Raquel ela vem a morrer no parto, né, e ela não chega a criar o seu filho. Mas Deus a abençoou de tal forma que deu a ela José e Benjamim. Nós vamos ver um pouco mais à frente, dois homens de Deus que tiveram uma extrema importância na história do povo de Israel. Então, meus irmãos, o que aprendemos com a história de Raquel? Tem muita coisa para a gente aprender. A primeira dela é a esterilidade, ou seja, a angústia da espera. Ela era mais amada, ela era mais bonita, mas ela não gerava filhos. Enquanto a sua irmã Lia e as servas Zilpa e Bila já tinham dado filhos ao seu amor, né, a Jacó, ela não conseguia gerar. E isso gerava uma angústia no coração dela, tristeza, inveja e raiva, né, sentimentos nada agradáveis. Mas ela teve que conviver com esses sentimentos, aprender a lidar com eles e aprender a lidar também com a espera até o dia que Deus veio e a abençoou. E mais uma vez, queridos, nós vemos aqui como é importante a gente entender o tempo de Deus e não o nosso tempo. É no tempo dele que as coisas acontecem. Segunda coisa que aprendemos com Raquel, queridos, é as dificuldades entre os relacionamentos familiares. Ele sempre existiu e sempre vai existir. A diferença é como você lida com isso. Raquel, ela teve dificuldade, né? A começar ali com o pai, que enganou e no dia do casamento colocou a sua irmã no seu lugar. Depois ela teve que conviver com a inveja, né, de não gerar filhos enquanto a irmã gerava filhos. Ela também teve que conviver com a questão da rejeição, né? Ela rejeitou a irmã, ela não queria, ela tinha raiva da irmã. Então são coisas que a gente precisa aprender a lidar, controlar as nossas emoções, aprender também que não só é sobre mim, não só é sobre a minha dor, mas é sobre a dor do outro. E Raquel teve que aprender isso, né? Doeu, demorou, mas ela precisou romper até que Deus a abençoasse. Outra coisa que me fez refletir, né, vendo a história dessas duas irmãs, é que o amor, ele não deve ser motivo de divisão, porque o amor, ele une pessoas. Então é algo a gente refletir sobre o que é o amor, o que eu faço em nome do amor. Tem tantas pessoas fazendo tantas bobagens em nome do amor, matando em nome do amor, rompendo, né, laços familiares tão importantes em nome do amor. E o amor, ele não causa divisão. O amor, ele traz a união. Ela teve 2 filhos, os quais um foi José do Egito, que se tornou um grande governador, e o outro Benjamim. Benjamim foi o precursor das 12 tribos de Israel. Uma das tribos de Israel é a tribo de Benjamim. Raquel, ela morre ali no parto de Benjamim e cumpre o seu papel, o seu tempo, a sua importância para todos nós que somos cristãos. E aí eu quero falar um pouco agora sobre Lia, né? Lembra que eu comecei dizendo que não tem como falar em Raquel sem falar em Lia e vice-versa? Então, como é que Lia ficou nessa história? Lia, irmã de Raquel, como nós já sabemos, mas Lia, porém, não tinha sido a escolhida, né, ali de Jacó. Não foi por ela que Jacó se apaixonou no primeiro momento. Lia não era bonita, não era tão formosa quanto Raquel. A palavra diz que ela tinha um semblante, um olhar mais caído, ou seja, ela não tinha uma beleza física tão atraente. Mas Lia, ela passou por vários processos ali, né? Ela era a primeira esposa, mas não foi a mais amada. Porém, Deus a abençoou.
ela deu a Jacó 6 filhos e uma filha. E olha, Lia foi uma mulher de fé, uma mulher de fibra, né? Porque ela teve que conviver com toda essa situação de saber que mesmo Deus a abençoando e ela gerando filhos, dando inclusive o primogênito ali a Jacó, ela não era a mais amada. Por mais que ela se esforçasse, ela não conseguia conquistar o coração de Jacó, ficando sempre ali em segundo lugar. E o que aprendemos, né, com a história de Lia? Eu vejo em Lia uma fortaleza, uma mulher forte, que diante de tanta rejeição, ela soube ali ocupar o lugar dela, o espaço dela, não deixando se abater por essas circunstâncias. Ela foi uma excelente mãe, ela encontrou na dor o propósito. Eu achei assim, isso muito forte enquanto eu estudava. Diante da dor, você encontrar o propósito de Deus para a sua vida. Lia foi uma mulher que soube fazer isso com excelência. Seus filhos foram fundadores das 12 tribos de Israel. Tanto os filhos de Raquel, quanto os de Lia, quanto também o de Zilpa e o de Bila, né? Foram as 12 tribos vieram desses filhos de Jacó. Então, Lia também vem a falecer, Lia morre e ela é sepultada com todas as honras merecidas de uma primeira esposa. Onde nós vemos isso? Lá em Gênesis, no capítulo 49, no versículo 31. Pega a tua Bíblia aí para a gente ler juntos. Diz o seguinte: ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher. Ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei Lia, escreveu Jacó. Então, ela foi sepultada ali com todas as honras, né, da primeira esposa. Deus é maravilhoso, queridos. E assim termina a história dessas duas irmãs, dessas duas mulheres que tiveram importância enorme, né, na história de Israel, que até hoje nos alcança, né, e quanto nós aprendemos com a vida delas duas. E eu quero terminar o nosso estudo lendo para vocês os filhos de Jacó, que está lá em Gênesis capítulo 35, a partir do versículo 23. Diz o seguinte: os filhos de Lia com Jacó foram Ruben, o primogênito, depois Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. E também tiveram uma menina chamada Diná. Os filhos de Raquel, José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Os filhos de Zilpa, serva de Lua, Gade e Azer. Esses foram os filhos de Jacó. Essa é a história de Raquel e de Lia. Eu espero que você tenha gostado, se inspirado muito nessas mulheres, né? Aprendemos, queridos, que não somos perfeitos, temos nossas dificuldades, nossas desavenças, nossos problemas emocionais, mas quando estamos num lugar em Cristo, em Deus, Ele vem e nos acolhe. E por aqui terminamos mais uma série dos vídeos do estudo das mulheres da Bíblia do Antigo Testamento. Se você não assistiu os outros vídeos, eles estão aí numa playlist. Clica lá e assiste. Já gravei, né, começando lá de Eva, a nossa precursora, nossa mãe ali. Então temos muito a aprender com todas essas mulheres. E aprender também que Deus, ele não infringe princípios, né? Nós temos que estar no princípio da obediência. Precisamos entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus, que não é do nosso jeito, mas é do jeito dele, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Amém? Então curte esse vídeo, compartilha. Gente, se inscreve no meu canal, dá uma força aí para que o canal possa crescer e eu e você juntos possamos propagar o Evangelho de Deus. Shalom!